Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Hoje eu quero que você anote muita coisa aí. Glória a Deus. Hebreus, capítulo 11. Vamos ler no versículo 1 até o 6. Todos encontraram? Hebreus 11, versículo 1 ao 6. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito daquilo que se vê. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho que era justo, dando a Deus testemunho das suas ofertas, e por meio delas, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação alcançou testemunho de fé que lhe agradava a Deus. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Amém? Quantos aqui acreditam que Deus é real e que Ele existe? Glória a Deus. Isso só é possível por intermédio da fé. E a gente leu justamente sobre isso. Pela fé nós compreendemos que os mundos foram criados. Que mundos são esses? O mundo natural e o mundo espiritual. O que é o mundo natural? É o que você está agora. E o mundo espiritual? É aquele que você não está enxergando, mas que existe e que é real e que é palpável também. Olha que coisa interessante. Muitas pessoas não compreendem o mundo espiritual, nem como ele se movimenta. E por isso muitas pessoas não sabem lidar com ele. Por isso que muita gente fica apanhando dos espíritos e não sabe como se defender. E hoje eu vou te ensinar, mostrar para você que há possibilidade sim de vencer todo o principado, potestade, dominador, ordens espirituais. Apenas com uma única coisa. Olha que coisa linda. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 12 diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as ordens espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais. Então eu pergunto, aonde é a nossa guerra? Celestiais. Então a primeira coisa que eu aprendo é que a minha luta não é natural, a minha luta é espiritual. E para me vencer tudo aquilo que eu não consigo ver, eu preciso agir também no mundo espiritual, porque eu sou um ser formado de corpo, alma e espírito. Ou seja, eu sou um ser bicótomo. Eu posso muito bem interagir nesse mundo natural, mas eu posso também interagir no mundo espiritual, porque eu tenho um corpo espiritual. Inclusive a palavra de Deus vai dizer
João 4, 27, que Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem, adorem em Espírito. Ou seja, não tem como você se aproximar de Deus naturalmente. Você precisa se aproximar de Deus espiritualmente. Da mesma forma que a gente leu aqui em Hebreus. É impossível você se aproximar de Deus sem você ter convicção que Ele existe. Por quê? Porque Ele não é palpável, Ele não é, sabe, não adianta você tentar pegar a Deus, porque Ele é Espírito. Estão compreendendo? Então a nossa guerra, ela é real, mas ela acontece aonde? Nas regiões celestiais. Então você pode interagir com essa terra, mas você também pode interagir com os céus. É por isso que nós, para adorarmos a Deus, a gente não pode adorar na carne. Olha que coisa interessante. Tem gente que vem para a igreja, mas não participa do culto. Tem gente que ele está presente no templo, mas ele não acessa o lugar celestial. Tem gente que vem para a igreja querendo receber algo de Deus, mas não consegue se aproximar dele. Por quê? Porque ele não consegue interagir com o mundo espiritual. Na realidade, ele não consegue romper esse mundo natural. E ele só fica nessa terra. Inclusive a palavra de Deus, ela precisa ser discernida espiritualmente. Por mais que o alfabeto aqui seja algo que a gente está vendo, mas existem letras aqui que são espirituais. Algo que só quem consegue discernir é quem está em espírito. Se você for olhar para aquilo que é natural na palavra, você vai ver que é o Logos. O que é o Logos? Tudo aquilo que é natural que está aqui. E o que é Rema? O Rema é tudo aquilo que é espiritual, que você acessa. São as pérolas que o Senhor deixou escondida, que muita gente não consegue acessar. Mas se estiver em espírito, você pode entrar por esse lugar. E você que foi para o encontro com Deus, você precisa interagir com o mundo dos espíritos. Quantos aqui já tiveram experiência? Já foram num terreiro? Quem? Levanta a mão assim. Isso. Quando você chega lá, por exemplo, a pessoa diz assim: você precisa desenvolver, porque você é médium. Eu pergunto, eles estão mentindo? Não, você realmente é médium. Ou seja, você pode interagir com o mundo dos espíritos. Agora, é claro que o lado de lá está querendo levar você para o lado do mal, o lado ruim, né? Que inclusive até isso o inimigo engana. Por exemplo, tem a linha da Umbanda que faz o bem, e tem a linha da Quimbanda que faz o mal. A Umbanda desfaz o que a Quimbanda faz, mas tudo é. O reino das trevas, ele não é dividido, mas ele tem uma esfera de ação. Ou seja, sempre quando você vê ele agindo, ele age em 4 esferas. Por isso que você vai ver principados, potestades, dominadores e hostes. São 4. Sempre quando você encontrar esse número, você vai ver, não se assuste, foi só um... Porque quando a gente está falando no Satanás, aí tem qualquer coisinha, ai meu pai, o bicho apareceu. A linha de esfera é essa. 4. Quando você vê Deus agindo, Ele age por meio de 5 ministérios. Sim ou não? Na igreja é assim. Agora o diabo não, o ministério dele é o número 4. Sempre quando você vê ele agindo, é essa esfera aqui. Olha o que diz lá em Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou por todos os homens, por isso que todos pecaram. Quando Adão pecou, o que aconteceu com Adão? Ele morreu?
O Senhor disse assim: se você comer, você vai morrer. Mas Adão teve filhos, sim ou não? Inclusive teve Caim, Abel, 7 filhos e filhas. Adão chorou, Adão teve que lavar a terra. Por isso que eu estou perguntando: Adão morreu ou ele continuou vivo? Me ajudem. Ele estava vivo ou morto? Ele estava morto. Ele morreu espiritualmente. Ele morreu espiritualmente. Naturalmente ele continuou a sua vida. Adão, para se relacionar com Deus, ele ficava no jardim, Deus interagia com ele, porque ele estava vivo no espírito. Mas quando ele peca, ele morre. Por isso que nós, toda a humanidade, morremos em Adão. Ou seja, o nosso ser espiritual está morto. Por isso que é interessante a gente aprender sobre o novo nascimento. O que é o novo nascimento? Nicodemos, quando ouviu isso, ficou doido. Pode, porventura, eu entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer de novo? E o Senhor falou para ele: mas tu é ignorante, hein? Como é que pode um camarada entendido igual a você? É necessário nascer da água e do Espírito. Olha o Espírito aí. Por quê? Porque o Espírito está morto. Quando Jesus vem, Ele vem porque havia um plano adicional de Deus para resgatar esse homem caído. Para quê? Para que esse homem vivesse novamente. Por isso que com a morte de Jesus, todo mundo pensou: acabou. Mas quando Ele ressuscita, Ele nos dá a oportunidade também de ressuscitar juntamente com Ele em glória. Então, olha o que diz 1 Coríntios 15, 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que é Jesus, espírito vivificante. Por isso, todo ser humano precisa nascer de novo. Precisa passar pelas águas? Sim. Tem gente que diz: ah, mas fulano não batizou, foi para o céu. Se você teve a oportunidade, preste atenção nisso aqui, gente, de batizar e não, porque tem gente que diz assim: eu não estou preparado. Não está preparado para quê? Para renunciar ao eu? Nós precisamos estar preparados todo dia, porque se a morte chegar, você vai estar preparado? Mas vai do mesmo jeito, é ou não é? Mas quando se trata das coisas de Deus, na maioria das vezes, o que eu quero fazer? Quero puxar o freio de mão, para mim dizer que eu estou aproveitando a minha vida. E na realidade, lá fora, você não aproveita, muito pelo contrário. Todo mundo que vive no mundo, ele é preso primeiro nas regiões celestiais. É por isso que a pessoa não rompe, é por isso que a pessoa não cresce, é por isso que a pessoa não consegue sucesso na vida. E quando consegue, quando menos espera, vem um inimigo e leva tudo. Aí eu vou mostrar para você, porque a ação do inimigo é essa: roubar, matar e destruir. Mas ele trabalha em 4 áreas de esferas, e ele sempre trabalha assim, ele não muda. Então, gente, João 4, 23. A hora é agora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Por quê? Porque o Pai está à procura de tais que assim o adorem. Porque tem gente que chega na igreja e não consegue, entrar nesse mundo invisível. E a gente fica aqui, tentando: meu Deus, meu Deus. Quantos aqui já tentaram orar e deram sono? Quem literalmente dormiu? Eu pergunto: por quê? É porque o espírito está fraco. Não é que ele está morto, mas ele está fraco. É como se você alimentasse muito a sua carne, e a carne ficasse robusta, e o espírito raquítico dentro de você.
Então, quando você lê a palavra, quando você ora, quando você jejua, você faz com que essa carne fique fraca. E o espírito, por isso que a Bíblia diz, que a carne é... Por que a carne é fraca? Porque ela não pode vencer o espírito. Tem gente que diz, a carne é fraca, aí acha que tem que pecar. Não. A carne é fraca, ela não consegue vencer o espírito. Agora, por quê? Porque o espírito está pronto. Agora, tem espíritos que não estão prontos, estão fracos dentro de muitas pessoas. E a gente precisa desenvolver a nossa espiritualidade. A gente precisa modificar a maneira da gente adorar e engrandecer o nome do Senhor. A gente precisa identificar os espíritos que estão trabalhando, inclusive dentro da igreja. Hoje em dia, tudo é possível dentro da igreja. Você sabia disso? Satanistas hoje estão infiltrados dentro da igreja. Se tornam líderes, se tornam pastores. E aí, como é que você vai discernir isso, se não for espiritualmente? Por isso que tem muitas pessoas que estão vivendo e sendo enganadas. Enganadas, literalmente. E a gente precisa abrir o nosso olho. Os dois. Gálatas 5, 16, 17. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, ou seja, eles guerreiam, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. O espírito está dizendo, vamos orar, e a carne está dizendo, vamos comer. Olha que interessante, jejum é um alimento, quantos sabiam? Jesus diz assim, quando eles chegam com um alimento para Jesus e diz assim, come mestre, e ele fala assim, uma comida eu tenho para dar para vocês, que vocês não conhecem. E eles falam assim, porventura será se trouxeram um lanchinho para ele? Não, Jesus estava falando acerca do jejum, que o jejum é um alimento, mas um alimento para quê? Para o espírito. Quando você se abstém, você está alimentando seu espírito. E quando você está comendo igual bicho, naturalmente, você está fazendo o quê? Alimentando a sua carne. É por isso que tem gente que não dá conta, tem que rolar mesmo. Porque a gente vai ficando fraco no espírito, e a gente só vai crescendo a carne. E a gente tem que fazer o quê? Mortificar. O que é mortificar? Fazer morrer a vossa natureza terrena. Agora eu pergunto, é fácil isso, gente? Me diga. Não é fácil. Ou é? É. Basta a gente fazer a opção. Porque vai vencer quem você alimentar mais. A pergunta é, quem você está alimentando? A carne ou o espírito? Porque se for a carne, o mundo espiritual vai estar fechado para você. Você não vai conseguir acessar, você não vai conseguir entrar, você não vai conseguir adorar. Na hora que você estiver aqui no culto, por exemplo, vai estar com sono. Quer ver uma prova quando a pessoa está natural? Ela chega na igreja, dá um sono danado. Quando ele chega em casa, o sono vai embora, ele assiste televisão até 1h da manhã. Mas por quê? Porque o espírito está querendo interagir, mas a carne não deixa. Porque ele está no culto. O culto é para quem? É para Deus. E Deus é espírito. Como ele não consegue interagir, a carne vai fazer assim, Quando ele chega em casa, o espírito está lá, irmão. Mas a carne faz o quê? Ela ativa. Por quê? Porque é o que a pessoa está vivendo. Então são duas coisas que a gente precisa aprender. Para quê? Para que a gente não fique preso a essa terra.
Porque muitas pessoas não conseguem romper na vida porque estão presas nas regiões celestiais. Tem gente que a família inteira está sendo escravizada nas regiões celestiais. Tem gente que a porta não abre porque está presa nas regiões celestiais. Tem gente que não consegue sucesso porque está presa nas regiões celestiais. Porque primeiro é lá. Lembra o povo quando ficou no Egito 400 anos? Primeiro foi escravizado lá. Porque primeiro acontece no céu, depois na terra. É assim que funciona. Então a gente precisa acordar. Relacionamentos humanos, às vezes amizades que não dão certo, namoros que não dão certo, casamentos que não dão certo, famílias brigadas, tudo acontece lá. E quem está agindo? O diabo. Como? Através do seu exército. Ele tem um exército. Agora você consegue ver? Inclusive nós estamos aqui agora. Eu sei que tem muita gente aqui que está cansado porque trabalhou o dia todo, mas mesmo assim está aqui, ó. Então, ó, tem os principados. O que é o principado? É um líder principal. É um príncipe. Ele atua, ele tem pessoas que estão à sua disposição. É o seu exército. Principados são príncipes. Eles governam localidades. Tem um príncipe aqui em Águas Lindas. Quem sabia disso? No Brasil tem um principado. Ou você não sabia disso? Aí tem uns que dizem: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte, amém. Tem um principado que governa o Brasil. Tem um principado que governa os mares. Inclusive tem uma música que diz: Iemanjá é a rainha do mar. A mesma Virgem Maria. Então a gente precisa aprender quem são os príncipes que estão governando, para a gente tentar. Eu falo tentar porque muita gente não consegue. Teve um dia que eu estava lá em casa e eu vi, em uma visão, 2 seres gigantes andando aqui em Águas Lindas. Eram 2 principados. Eles estavam nus, e os bichos eram gigantes. E eles estavam andando assim, ó, caçando algo. E eu não entendi aquilo. Depois de algum tempo eu fui entender. Deus estava falando para mim: ó, esses espíritos imundos que você está aí repreendendo, eles são fichinha. Mas ó quem está nas cidades andando aí, inclusive quando tu está dormindo, porque era noite. Então o diabo, ele não dorme. Ele está à procura de alguém para tocar. Ele está à procura de alguém para destruir. E muitas das vezes a gente dá esse espaço e essa brecha para ele entrar. E se ele entra, ele destrói. Inclusive o seu maior bem que você tem, que é a sua família. Porque não é só o dinheiro. Porque muita gente pensa no dinheiro. Mas o dinheiro não é nada. O dinheiro, inclusive, para muita gente, ele é um Deus. Tem gente que serve a Mamon. E está presa onde? Nas regiões celestiais. Potestades são poderes que agem aonde? Nos céus. Governos. Para levantar um governo, os demônios trabalham para que um governo do bem não entre. Inclusive cega um bocado de gente. E as pessoas ficam míopes, atrás de picanha.
Mas o diabo vai trabalhando para quê? Para colocar a pessoa presa nas regiões celestiais. E a gente não quer saber, irmãos, quem é que vai entrar, quem vai ficar. A gente quer saber o menos pior, o que pelo menos vai defender um lado. Mas às vezes não, as pessoas ficam cegas. Então esses poderes, essas potestades agem para destruir também. Como é que destrói? Coloca um governo ruim, o que vai acontecer com o hospital? Aí a tua família vai para lá fazer o quê? Penar. Por quê? O diabo está aqui para isso. Violência, tudo isso são potestades que estão agindo, mas que a igreja muitas das vezes está atrás do seu. Que vale é o meu no meu bolso, meu amigo. O resto que se exploda. Quantas vezes a gente não ouviu isso? Mas as potestades estão agindo na terra. E age nessas duas esferas, natural e espiritual. Natural e espiritual. Eles agem assim. Quem lembra quando Deus fez uma reunião no céu, chamou os seus filhos? Está escrito em Jó. E quem apareceu no meio? Satanás apareceu. Agora eu pergunto, por que Satanás apareceu? É porque ele também é filho. Se Deus é pai dos espíritos, Deus, todos nós fomos gerados aonde? Em Deus. Fomos gerados dentro dele. Deus cria o espírito do homem nele. E ele então sopra para a terra com uma missão. E tem gente que não sabe nem o que ele está fazendo aqui na terra. O que eu estou fazendo aqui? Você tem que aprender, você tem que descobrir. Você está aqui para desfazer as obras do diabo. Agora, de que forma? Você tem que aprender, interagir com o mundo espiritual, fazer alguma coisa para vencer ele, para que o inimigo não possa tocar na tua casa. É você que tem que fazer isso. Tem gente que eu estou lá, uma vez teve 10 anos atrás, aconteceu um episódio aqui. Uma pessoa fingindo que estava endemoniada, ligaram para mim: pastor, vem aqui que vai acabar com tudo. É o diabo. E eu em Samambaia, tive que vir. Cheguei aqui, era mentira, a pessoa estava fingindo que estava endemoniada. Mas por quê? A gente às vezes não tem discernimento de espírito. Porque você falou, está repreendido em nome de Jesus, sai. Se não sair, tem que sair no cascudo, porque se não saiu no nome de Jesus, é discernimento de espírito. Porque no nome de Jesus, dobre-se todo o joelho. Ele nos deu autoridade para isso. É no nome dele. Aí a gente fala no nome de Jesus e o bicho está lá. É o quê? Eu já vi gente acabar com o culto. E um dia tinha um engraçadinho fazendo zoada, aquele negócio todo, dizendo que estava endemoniado, levantando os bancos da igreja. Eu peguei ele pelas cacundas, coloquei ele aqui, levei para o gabinete. Cheguei lá, dei um trato nele. Rapidinho o inimigo saiu. Porque o demônio a gente repreende no nome de Jesus. Agora, quem diz que está endemoniado não está, é no nome de Jean. Estão compreendendo, gente? A gente precisa discernir quem está agindo, quem está atuando, para que a gente não venha lutar com as pessoas erradas. Tem gente que luta dentro de casa com a família, e não é ela. Tem gente que está lutando com o marido, com a esposa, com os filhos, e não são eles. Não temos que lutar contra carne e sangue. Tem algo por trás, tem uma influência por trás. E a gente tem que vencer no espírito.
Porque o espírito está pronto. A carne não. A carne vai querer brigar, a carne vai querer colocar o dedo no olho, a carne vai querer xingar, a carne vai querer tudo isso. O espírito não, ele está pronto, ele só diz em nome de Jesus, sai, tem que sair. Agora às vezes o que nos falta é autoridade. Hostes espirituais. Essas hostes aqui, ela age em todo tipo de sistema. Sistema financeiro. Você vai ver quando o anticristo se levantar, a bolsa, ó, tudo vai, porque o sistema financeiro vai, ó, falir. Vão criar uma única moeda, com o intuito de dar a solução. É assim que funciona. Por quê? Porque todo o sistema, até o sistema religioso, porque o anticristo, ele será um grande líder político, mas ele também vai ter uma pessoa que vai estar do lado dele, que é a besta, e literalmente a besta, que vai estar do lado do anticristo é besta, e vai ser um grande líder religioso. Agora, como é que a gente tem que guerrear, irmãos? No espírito, porque o espírito do anticristo já atua na terra, já está atuando. Inclusive quando João escreve a primeira carta dele, ele vai dizer: filhinhos, é chegado já a última hora, e como todos sabem, o anticristo está aí. Naquela época ele estava dizendo que era a última hora. Quanto tempo já não passou? Então nós estamos vivendo os milésimos de segundo, e a igreja não pode dormir, como a história lá das 10 virgens, que 5 ficaram. Agora, quantas dormiram? Todas dormiram. Só que uma coisa é dormir pronto, preparado, cheio da presença de Deus. Outra coisa é dormir fracassado, sem alegria, sem gozo, sem ânimo. É diferente. Ó, dormir pronto. Ô, irmão, pensou? Foi o que aconteceu com João. Quem sabe aqui? João foi o último que ficou do lado de Jesus. Quem sabe disso? Estava lá na cruz, todo mundo, e João estava lá. E Jesus fala para ele: olha aí tua mãe, cuida dela. E João, todo mundo sabe que colocaram ele lá num caldeirão fervente, e ele não morreu. Quando foi? Deus protegeu ele. Aí falou assim: ó, vamos levar esse cara e exilar ele lá na ilha de Patmos. Aí João estava lá sozinho. Aí quando ele está sozinho, ó, o Senhor abre uma porta no céu e diz assim: ei João, as coisas aí estão chatas, né? Sobe para cá, meu amigo, porque uma coisa está pronto. E ele fez o quê? Acessou os lugares que nós precisamos acessar. E ele viu coisas, ó, extraordinárias. E a gente precisa, e a gente pode sim entrar nesse mundo. Outra, dominadores. Os dominadores agem principalmente nas áreas sexuais. Hoje a esculhambação está total. Basta abrir o celular que tem uma pornografia. Ou não é? E a gente passa logo, não é, para não ver, não é isso? Ou a gente vai e volta e diz: caramba, será que tem outro aqui? E a gente vai se alimentando com aquilo. Presta atenção nisso que eu estou falando. E nisso os dominadores vão te dominando, vão fazendo com que o teu espírito morra. E a Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 2 versículo 1, que Ele nos vivificou, estando nós mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. Ele nos trouxe vida. Para quê? Para a gente realmente viver, não ficar morto. E a gente precisa acordar para isso. Amém, gente? Amém. Prostituição, adultério, tudo isso aí é o diabo. Os dominadores estão aí agindo.
Olha hoje aí o tanto de divórcio. Por causa de quê? Estamos vivendo na mesma época de Moisés. O povo hoje se separa por qualquer coisa. Queimou arroz. Não, vou arrumar alguém que sabe fazer pelo menos arroz. Ué, você não serve para nada. Não gostei. Falou alto. Vamos separar. Hoje está desse jeito. E a igreja precisa acordar. Quando eu faço gabinete ali com alguns casais, eu fico admirado. Irmão, briga por causa de besteira. O senhor não sabe como ele é. E como é que ele é? Nada a ver, todo mundo é igual. Nós somos chatos por natureza. Você não é chato, não. Eu sou gente boa. Conversa, tem dia que você é chato, que nem você mesmo te aguenta. Quantos aqui já acordaram dizendo assim: rapaz, hoje eu... parece que quer voar. Somos nós. E a gente quer corrigir os outros. E por que a gente não começa da gente? Ó, é assim que funciona. Então olha aí, ó, Joel 1,4. Eu vou ler isso aí para vocês. Olha os ministérios aí do inimigo. Qual é a esfera? São quantos? O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. E o que ficou do gafanhoto, a locusta comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão comeu. Então lagarta, gafanhoto, locusta e pulgão. Está falando da representação aqui do inimigo. Lá em João 10, 1, 13, vai falar que ele é ladrão, salteador, estranho aos homens e mercenário. Está falando do diabo também. Que é lá em João 10, 1 ao 13. Não vai dar para me ler tudo porque é muita coisa. A não ser que você me dê tempo. Como me dá 5 minutos? Então vamos lá, 5, 10, 15, 20. Tá. João 10, 1 ao 13, vamos ler. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão. E aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Este é o porteiro, abre as ovelhas, ouve a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para a porta. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o... antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não o ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e eu dou a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem são as suas ovelhas? Ele é um lobo, e deixa as ovelhas e foge. E o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Então é assim que ele está dizendo o quê? 4 ações. Quais são? Vamos lá? Ladrão, salteador, estranho aos homens e mercenário. Em Apocalipse 12, 9, ele é dragão, serpente, diabo e Satanás. Olha aí, Apocalipse 12, 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada diabo e Satanás. Em Joel 2, 25, ele é gafanhoto migrador, gafanhoto destruidor, gafanhoto cortador e gafanhoto devorador. Joel 2, 25. Restituo-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, destruidor, cortador, o meu grande exército que enviei contra outros. Lá em Malaquias 3, 10, 11 vai falar sobre o devorador. Então presta atenção, estamos em guerra. Diga, nós estamos em guerra. Parece que a gente está em guerra. Não, vamos lá. Nós estamos em guerra.
quanto esses bichos aqui. Agora, olha para a sua vida e vê se a gente está em guerra. Nós também em paz. Preocupado não. Negócio de orar de madrugada para quê? Negócio de ler Bíblia para quê? Jejum para quê? Eu vou assar uma picanhazinha com a Coca-Cola. Hã? É pecado, irmão? Não é pecado. Mas tem muitas pessoas que infelizmente só olham para isso. É de segunda a domingo pensando na carne. Chama para um jejum para ver. O cara olha logo para a chave. Ei, Matoso, eu estou vendo a chave ali. Então preste atenção. O diabo não pode tocar em você. Paz, olha que coisa boa. O diabo não pode tocar em você. Agora eu pergunto, e por que o negócio está estreito para você se o diabo não pode tocar? Vou lhe dar a chave. Ó a chave. Quem quer? Vou ter que ler Joel 2,25 de novo, porque você não notou. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o cortador e o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vós. Tem gente que acha que esses bichinhos aqui, migrador, cortador, destruidor e devorador, é da parte do diabo, né? É o diabo, o Satanás. A Bíblia diz que é o exército do Senhor que ele traz para colocar você no trilho de novo. Com crente é assim. O ímpio, os demônios estão à solta destruindo. Mas com o cristão, Deus envia, para trazer de volta. Diga misericórdia. Misericórdia mesmo. Todo mundo sabe como repreende o devorador. Quer ver? Como é que eu repreendo o devorador, Matoso? Não. Meu Deus. Já está apanhando para o inimigo. Como? Obrigado, Bianca. Como? Dizimando e ofertando, todo mundo sabe. Malaquias 3,10. O que diz? Trazei todos os dízimos à casa, para que haja mantimento na minha. Aí ele fala que vai repreender o devorador. É ou não é? Então eu vou repreender o devorador. Só que ainda fica 3. E tem gente que não se atenta para isso, continua lá ofertando e dizendo assim: por que minha vida não muda? Por que as coisas não dão certo para mim? Por que o negócio só dá errado? Eu dizimo, eu oferto, eu sou assim, assim, assado, e ainda continuo desse jeito. É porque ainda tem 3 agindo aí na tua vida. E eu vou te ensinar como repreender eles agora. Quem quer aprender? Amém. Por onde os outros 3 entram? Quando você mexe com negócios ilícitos, mexeu com coisa ilícita, você pode ter certeza que tem alguém aí. Saiu da cobertura do pai, está aí. E fica aí, passeando. Tratou com desonra, está aí dentro também. E vou dar o exemplo. Um migrador, Marcos 5, versículo 1 ao 13. Quem lembra dos gadarenos aí? Eu vou ler. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões e as migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse:
que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro por Deus que não me atormente. Até parece que é Jesus que atormenta. Porque ele dizia, Jesus quando estava lá na praia ainda, no mar, atravessando, ele dizia assim, ó, sai desse homem, espírito imundo. E perguntou, qual é o teu nome? E ele respondendo disse, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe que não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios rogaram dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E era quase 2.000 porcos que se afogaram. Quando Jesus chegou em Gadara, ele atravessou uma tempestade. Quem fez com que aquela tempestade se levantar? Quem? Ele estava atravessando. O que aconteceu? Uma grande tempestade. E Jesus chegou, levantou a mão e disse, acalma-te, e o mar acalmou. Mas quem é que levantou aquela? O inimigo. Por quê? Todas as vezes que você vê uma tempestade se levantando, é porque o inimigo está com o dedinho lá. Quando levantou, antes de Jesus chegar em Gadara, ele já tinha dito, espírito imundo, sai desse homem. Só que quando Jesus pisou em Gadara, o que aconteceu? Quem veio ao encontro de Jesus? O gadareno. Agora, por que ele veio? Na realidade, eles não podem. Quando Jesus falou assim, ó, sai espírito imundo, ele desobedeceu a ordem. Por isso que ele veio até Jesus. Eles não gostam de vir à luz. Porque quando eles vêm à luz, as obras deles são manifestas. Então, para não vir, quem estava na frente saiu, porque era uma legião. Agora eu pergunto, por que Jesus permitiu que entrasse nos porcos, aqueles demônios? Por causa de um negócio ilícito que tinha lá. Que era o quê? Eles estavam vendendo porcos, lá Israel não podia. Era algo ilícito. Jesus então autorizou. Todas as vezes que você age com coisas ilícitas, você atrai o migrador. Então saia fora de coisas ilícitas. Esse camarada aqui, dormiram rico e acordaram pobre. Quantos conhecem pessoas aí que eram bem-sucedidas de uma hora para outra? Perdeu tudo, de uma hora para outra. Mas como é que foi isso? Quem entrou? Diga, o migrador. E ele leva tudo, irmãos. Aí a pessoa começa a ralar de novo. Se continuar com as coisas ilícitas, pode até prosperar, mas de uma hora para outra vai perder tudo de novo. E é assim que vai funcionando a vida das pessoas. Enquanto não mudar a vida para aquilo que é correto, fazer o que é certo, é melhor ganhar pouco do que ser roubado pelo inimigo. Sim ou não, gente? Imagine o desespero desses homens. João 3,20. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Ele só veio porque quando Jesus desembarcou e disse, sai fora do espírito imundo, ele teve que vir. Por que ele teve que vir? Porque Jesus deu a ordem e eles não saíram. E é assim que funciona. Como eu repreendo o cortador? Todo mundo conhece a história. Lucas 15 vai falar sobre o filho pródigo. Aquele filho pegou a herança e saiu. Sim ou não? E a Bíblia diz que ele perdeu tudo. Por quê? Quando ele sai da cobertura do pai, ele atrai o cortador para a vida dele.
Cortou a cobertura, cortou a proteção. Tudo que a pessoa tem de uma hora para outra vai embora. Porque se Jesus está guardando a casa, ó, mas se ele não guardar, em vão trabalha as sentinelas. Não vai adiantar você trabalhar, correr atrás de tanta coisa. O inimigo vai lhe roubar do mesmo jeito. Você vai pegar o seu dinheiro e vai colocar num saco furado. Porque a atuação do cortador é essa. Por isso que o indivíduo estava passando necessidade. Um cara que tinha tudo, mas desperdiçou tudo de uma hora para outra. Porque perdeu a cobertura do pai. E o destruidor, pastor? Gênesis 13. Essa história eu já contei aqui na igreja. Mas quem lembra de Ló? Ló era sobrinho de Abraão. Ambos saíram e ele ficou rico. Por quê? Porque Abraão tinha bênção. Então, tudo aquilo que respingava em Abraão, que vinha para Abraão, respingava em Ló. Por isso que quando você anda com pessoas abençoadas, tudo que ele tem vai respingar em você. Diga pelo menos amém. Amém. Mas tem gente que prefere andar com gente à toa, que não tem nada para oferecer. E quem anda com pessoas à toa, que não tem nada para oferecer, o que ele não tem vai respingar também em você. Por isso ande com pessoas abençoadas. Não estou falando de você andar só com gente que tem dinheiro, não é isso. Estou falando ande com pessoas que tenham caráter, homens e mulheres de Deus, que amam a Jesus, que faz a diferença. Quando você anda com gente assim, você atrai a bênção para a tua vida. Ande com gente assim para você ver. Jesus está na frente dela, para onde ela vai, Jesus vai abrindo os caminhos. Agora anda com uma pessoa cheia de nó pelas costas para você ver. É tromba suja, bigodeira, vira a volta, cai para trás, e o cão chamado goteiro, cunhado de Satanás junto. Tudo detonando o peão. Por causa de quê? Gente que não quer nada com a vida. Você está lutando ali, vamos. Deixa cair no buraco. Você está dizendo, ali tem um buraco, e a pessoa está indo, tu vai cair junto com ele? Dá uma ajudinha, digo, vai-te embora. Cai logo. Porque você está insistindo. Eu sou assim, irmão. Eu ajudo todo mundo. Mas quando a pessoa não quer, eu libero uma palavra. E quando eu libero, você pode ter certeza, vai para onde eu falei. Eu já liberei muita gente, muita palavra para gente. Tem gente que já foi até para o caixão. Infelizmente, porque não querem. Eu sou abençoador, gente. Tem gente que chega e diz, pastor, ora por mim, eu digo, está abençoado, em nome de Jesus, recebo. A pessoa recebe aquele e sai abençoado. Mas tem gente que não quer. Você está dizendo, receba, ele diz, quer não. Abre a mão, não vou abrir. Você está insistindo com ela. Mas o diabo, deixa ele aqui. Tem gente que é assim. Mas você vai morrer, deixa eu morrer feliz. Quem conhece pessoas assim? Deixa elas. Eu lembro de pessoas que eu ajudei, que eu tirei das ruas, gente que eu levei para minha casa, gente que eu levei para casa de recuperação. Mas não adianta você querer ajudar quem não quer. É perca de tempo. Por isso que a primeira coisa que eu pergunto para a pessoa é: você realmente quer? Porque se ela quiser, irmão, eu vou fazer de tudo para ela conquistar aquilo que ela sonha. Eu vou mover céus e terra para abençoar a vida dessa pessoa. E outra, ela não vai estar sozinha.
eu vou estar com ela. Por quê? Porque ela quer. O primeiro passo é querer. Querer é poder. Eu quero, pastor. E Ló enriqueceu por causa da bênção de Abraão. Só que ele cresceu tanto, que quando chegou no ambiente lá, não tinha mais pasto. E os pastores começaram a brigar. Coisa de pastor. Pastor gosta desse negócio de brigar uns com os outros. Pastor não tem medo do diabo. Pastor tem medo de outro pastor. Parece que é um negócio estranho. Não deveria ser assim, porque as ovelhas não são nossas. A gente não prega a placa de igreja. Amém, gente? Amém. É assim que a gente tem que viver. Nós somos um corpo, a qual o cabeça só é um, que é Cristo. Mas começaram a brigar entre si. Aí sabe o que aconteceu? Abraão falou assim: vamos brigar não, pai. Nós somos parentes. Para que a gente ficar assim? Escolhe um lado para você ir. Em vez dele ter falado: Abraão, escolhe tu, cara. Eu já estou recebendo é muito por causa de você. Sabe o que ele fez? Ele olhou. Eu já falei sobre isso com um olhar da carne. E foi para a banda de Sodoma. E Abraão foi lá para o deserto, onde Ló pensava que a taboca ia comer no espinhaço de Abraão, que não tinha pasto. Só que quando Abraão estava lá no meio, tranquilo, aparecem os anjos. Irmão, os anjos sempre vão na casa de quem é homem de Deus e quem é mulher de Deus. Sempre. A Bíblia diz assim, ó: o anjo do Senhor acampa. Ou seja, ele monta um acampamento. Lá na minha casa tem um acampamento cheio de anjos. Na tua casa os anjos estão lá. Quando você entrar na sua casa, peça para ver os anjos do Senhor. Peça para sentir alguma coisa diferente. Saia do natural e entre no espiritual. Se mova nisso. Senhor, me mostra. Eu quero ver os anjos do Senhor. A Bíblia diz que muitos hospedaram anjos em suas casas e não sabem. Talvez chegou um lá e chegou a entrar: tem cuscuz não, vai-te embora. Talvez era um anjo. Aí chega no outro dia e você: vai-te embora, meu amigo, vai trabalhar cafajeste. E às vezes pode ser um ser espiritual só para testar a sua fé. E às vezes a gente é tão ruim, irmão. Sim ou não? E o destruidor foi aonde? Na tenda de Abraão. Falar o quê? Estou indo em direção a Sodoma. E nós vamos destruir lá. Aí Abraão saiu. Lembrou de quem? Irmão, Ló é um nó na vida de Abraão. Não era para levar ele, mas levou. E o destruidor chega e vai em direção, e ele sai atrás dizendo: se porventura tiver 50 lá, tu vai matar esse povo. Tiver 40, e foi diminuindo. Ele diz: não. Por amor a Abraão, tirou ainda Ló de lá. Não olhe para trás. E a mulher ainda olhou para trás. E Ló ficou pobre. Da noite para o dia. Olha que coisa, irmão. Ele tinha muito bicho. Tinha ou não tinha? Não tinha nem pasto. Só que agora ele teve que sair de lá, correr de lá, com o corpo, só com a roupa do corpo. Por causa de quê? Não discerniu, não honrou. Então preste atenção. Tem alguém na sua vida? Honre essa pessoa. Valorize essa pessoa.
Presenteie essa pessoa. O que eu mais escuto de gente, sabe o que é? Eu vou falar. A gente não está aqui para servir a homem. Ai, mãe, eu estou fazendo o que aqui? Eu vou me embora então. Você já viu o pessoal dizer assim? Ah, nós não estamos aqui para... Quer saber de homem? Irmão, a gente paga um preço, você nem imagina. Isso é desonra. E todas as vezes que você age com desonra, você atrai o destruidor para a sua vida. Estão compreendendo? Você tem o seu líder lá que paga um preço por você. Honre essa pessoa, valorize essa pessoa, ame essa pessoa. Estou falando para você dar dinheiro para ela, não. A honra não é dar dinheiro, não é só dar presente, não. Honra é pelo menos respeitar, honrar, admirar. É não falar mal, porque tem gente que mete o pau pelas costas, que eu sei. E o interessante é quem fala, sempre tem um amigo mais próximo que fala para o outro e chega na gente. Aí a gente, como somos espirituais, eu não vou perder tempo com quem está endemoniado. Estão compreendendo, irmãos? Então assim, a gente precisa honrar mais, valorizar mais, porque senão, o que a gente vai fazer aqui? A gente está aqui para servir uns aos outros. Não é isso que a Bíblia diz? Servir uns aos outros, ajudai uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Isso é honra, isso é respeito. Amém? Então, ó, não repita isso não. Você está aqui para ajudar sim, servir a pessoas. Para quê? Para construir um reino. E o reino sim, não é meu, é dele. Mas Ele nos colocou aqui até quando Ele quiser, porque se Ele quiser levar, eu estou pronto também. Estão compreendendo? Assim é a nossa vida. A gente não vai ficar aqui, a gente não é eterno nessa terra. Nós somos eternos, sabe aonde? Na glória. Porque se eu morrer agora, eu sei para onde eu vou. Certeza absoluta. Nem adianta, ai pastor Jean, você era o cara mais bom do mundo. Não, irmão, precisa não. Tem que falar agora. Pastor, você é um cara legal, gosto do senhor. Aí eu vou ouvir, depois de morto, estou na glória chupando uvinha. Inclusive eu já sei o gosto. Então honre. Porque quando você não faz isso, você atrai os espíritos que trabalham para o lado de Deus, não é do lado do diabo. Deus Ele envia para te corrigir, para fazer com que você age da maneira correta. É só isso. Discirna o que é espiritual. Entre naquilo que é espiritual. Ame as pessoas que estão ao seu lado. Valorize. Porque você quer ver o diabo tocar na igreja do Senhor? É começar a pessoa a desonrarem uns às outras. Daqui a pouco começa um mexerico. Lembra lá na época da igreja de Corinto? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou do Rony, eu sou da Bianca, eu sou do pastor Robinho, eu sou do Marcelo. Ali que é o cara, o zóio verde. Sou do Marcelo. Aí o outro, eu sou do Didi. Irmão, nós somos de Cristo. Somos de Cristo. Nós somos um corpo. Quando um membro entra, inclusive foi o livro que a Livinha me deu para me ler. Quando um membro entra no corpo, irmão, a gente tem que fazer festa, agradecer. Uau, mais um. Tem gente que é de mal das pessoas e entra um membro que ele é chateado. Aí diz, esse infeliz veio para cá. Em vez de fazer festa, em vez de agradecer ao Senhor, que o Senhor está tirando uma pessoa do inferno e colocando na glória. Irmão, nós somos seres maus. Só Jesus para transformar a nossa vida. Então você que foi para o encontro, deixa eu te falar, valorize as pessoas que estão perto de você. Ame as pessoas que estão do lado do seu. Valorize seus pastores. Está abrindo igreja lá na Ceilândia. A galera de lá, valorize o pastor Rony, pastor Lucigley. Honre eles, ame eles, valorize. Pague o preço que eles vão estar lá. E é assim que funciona.
Amém, gente? Uau! Chega, a gente fica mais leve quando a gente fala. Falo sem nenhum sentimento, irmãos. Eu falo para ensinar, para que você não venha a ser atingido pelo destruidor. Amém? Que eu quero que todo mundo aqui seja abençoado, próspero. Quero ver gente aqui dizendo assim: pastor, o senhor não precisa se preocupar, pastor. Eu ganhei 50 milhões. Eu vou comprar o lote da igreja, pastor. Você acha que eu não oro por isso? Eu oro para que Deus levante alguém, entre ali alguém pelas portas. Entrou um dia uma juíza aqui, caladinha, entrou. Veio falar comigo: pastor, estou com causa na justiça. Eu digo: me dê logo para me dar uma sapatada. E ela falou assim: e se eu ganhar? Aí ela falou o valor que eu não vou falar, né, irmãos? Mas dava para comprar uns 4 lotes para nós. E o nosso negócio é esse: é só dar sapatada e dizer: Senhor, se eu quiser fazer, o Senhor vai fazer. E Ele faz, porque tudo que Ele promove, Ele sustenta. Eu acredito que a gente vai estar no nosso lugar próprio. Não esquente a cabeça. Mas agora, enquanto isso não chega, vamos guardar o nosso coração. Guarde, porque Ele está na casa. E quando Ele está na casa, há cobertura e há proteção. Amém, gente? Não se desespere. Comece a fazer o que é correto, para que você não atinja, não entre e seja atingido pelo inimigo.